Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao culto da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós somos uma igreja bíblica, contemporânea e acolhedora e é um prazer ter você conosco. Nós estamos aqui no templo da igreja, esse local hoje muito propício para que nós vamos ouvir da palavra do Senhor. Construção, reconstrução e desconstrução. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando pensamos em construção, reconstrução ou desconstrução, nós temos a primeira imagem que vem, o primeiro profeta que vem à nossa mente é Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém. Neemias, no meio desse processo, ele encontrou desafios que fizeram repensar o meio onde ele vivia, que não era só um meio de construção, mas também um meio de desconstrução. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento, vamos cantar ao Senhor, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar nesse momento, eu e você, para que o Senhor construa em nós, edifique em nós a nossa fé, a nossa perseverança, o amor dele em nós, que ele derrube tudo aquilo que está no nosso coração, que não foi ele que fez. Que eu e você possamos aprender a viver em ambientes de desconstrução. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor nesse momento, com as nossas canções. Nós queremos bendizer o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Deus, construa em nós amor, construa em nós, ó Deus, fé, construa em nós, ó Deus, todos os propósitos do Senhor. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo os quais os propósitos do Senhor foram chamados. Deus, que os propósitos do Senhor sejam edificados nas nossas vidas. Nós bendizemos o Senhor, louvamos o Senhor e engrandecemos o teu nome, Deus. Construa em nós o teu querer, o teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez com vocês aí na sua casa para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero te convidar a louvar o Senhor com alegria. Eu sei que todo mundo já conhece esse louvor, numa versão um pouquinho diferente, mas para trazer um pouco de alegria para esse momento de adoração e júbilo, nós queremos cantar ela num ritmo um pouco diferente e gostaria que você acompanhasse conosco. Amém? Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia.
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos fazer um louvor que tem como tema Sou Humano, onde nós podemos, ao cantar essa canção, depositar nas mãos do Senhor todas as nossas fraquezas e falar para Ele, derramar o nosso coração, dizendo: Senhor, nós não conseguimos ser perfeitos, vem nos aperfeiçoar com Tua graça. Senhor, que o que haja de bom em nós é o Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus, é o que nós pedimos. Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças ir embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças ir embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito.
sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, vem e me leva além. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, a palavra de Deus diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse momento é o momento dos dízimos e das ofertas. Você está vendo aqui embaixo os dados bancários da igreja. Você pode contribuir através do seu celular, do seu internet banking. Se você preferir, você pode ligar aqui na igreja, falar com a Eliana e marcar com o tesoureiro para que ele vá até você recolher o seu dízimo e a sua oferta. O importante é que nós entendamos que dizimar e ofertar é uma expressão de adoração ao Senhor. Quando fazemos isso, mantemos a nossa fidelidade ao Senhor e o adoramos. Reconhecemos que Ele é dono de todas as partes da nossa vida, inclusive do nosso dinheiro. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está me ouvindo agora. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar as finanças de cada um dos meus irmãos, que o Senhor, ó Deus, seja glorificado através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que o Senhor, ó Deus, seja sempre a nossa provisão. Tudo aquilo que nós precisamos esteja na mão do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podendo exaltar teu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito.
Olá, boa noite. Estamos começando mais um Quinta News e agora passaremos para vocês algumas informações e programações para os próximos dias da nossa igreja. E como vocês sabem, nas quintas-feiras acontece a Quinta Live e agora nós faremos de forma quinzenal e nesta semana nós temos. O tema será Fé Feminina e Feminismo. Nós convidaremos mulheres especiais para estarmos conosco nessa, com esse tema super especial e atual, às 8 horas no nosso canal do YouTube. Convide os seus amigos e compartilhe também. Nós sabemos que você adora um bom estudo bíblico, então a nossa escola dominical sempre é disponibilizada às 8 horas no nosso canal do YouTube. Acompanhe e fique por dentro das aulas. Os nossos temas são divididos em duas classes, de jovens e adultos. Temos uma ótima notícia para vocês. O nosso primeiro culto presencial pós-quarentena está chegando. Será dia 8 de novembro, no segundo domingo do mês. E teremos a celebração da Santa Ceia. Atenção para os horários, 10 horas da manhã e 19 horas. Verifique o melhor horário para você e sua família. Atenção para os recados. Especificamente sobre as nossas crianças, nós não teremos sala especial para elas. Portanto, as crianças que precisarem vir estarão sob a responsabilidade dos pais durante o período do culto. Sobre o uso da máscara, você já sabe que é obrigatório. Fique tranquilo, nós estaremos disponibilizando álcool em gel e as cadeiras também estarão com distanciamento, por isso não mude-as de lugar. E também faremos a aferição de temperatura na entrada do templo para que você e sua família estejam bem protegidos. Também de forma presencial, nós estaremos retornando com o Café com Deus toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E às quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos com as nossas reuniões de oração. Venha você e sua família orar junto conosco. É importante ressaltar que as nossas escolas dominicais continuarão apenas de forma online. E você que prefere ficar em casa durante os nossos períodos de culto, não se preocupe. Nós continuaremos com a transmissão online às 19 horas. E atenção, jovens e adolescentes, nós já começamos as nossas atividades do Ministério Domo. Nesse último sábado, nós tivemos um culto abençoadíssimo e você não pode perder. Fique atento ao nosso Instagram e também ao nosso grupo do WhatsApp. Lá colocaremos todas as informações. Os nossos cultos acontecerão de 15 em 15 dias. Vem com a gente! E esse foi o nosso Quinta News. Tenha um ótimo culto e que Deus abençoe vocês. O que você pensa quando você vê esse capacete? Eu me lembro que ele é um capacete de engenheiro, pela cor. Engenheiro constrói, pelo menos arquiteta tudo. Quantas vezes gostamos e queremos ter o poder na nossa mão de construir a nossa própria vida? Nós sonhamos, nós planejamos, nós arquitetamos, fazemos tudo para alcançar determinados objetivos, sejam eles quaisquer. Eu me lembro que Abraão construiu altares, Davi ele quis construir o templo, mas o Senhor não permitiu que ele construísse. Nós, muitas vezes, queremos ter todo o controle da nossa vida nas nossas mãos. Nós estamos aqui no fundo da construção da igreja e nós vemos aqui o prédio em construção, mas nós também vemos entulho. Esse entulho me faz lembrar que não é só de construção que a nossa vida é feita. Quantas vezes nós estamos em ambientes como esse, um ambiente de desconstrução. Esses ambientes de desconstrução muitas vezes nos fazem viver de maneira errônea, porque nós não estamos preparados para viver em tais ambientes. Que o Senhor fale ao seu coração e ao meu coração nessa noite. Que eu e você possamos ouvir a palavra do Senhor e entender que mesmo em meio à desconstrução, podemos viver uma vida que agrada ao Senhor. Deus abençoe e bom culto. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa.
que esse seja um tempo assim de muito crescimento, de muita maturidade, de adoração ao Senhor. Escolhe agora a melhor maneira de cultuar ao Senhor. Lembre que o nosso culto está sendo através da transmissão, das redes sociais, mas é um tempo seu com Deus, né? O que vai definir a qualidade do culto é a sua relação com Deus. Eu quero convidar você a abrir o coração nessa hora e colocar-se diante do Senhor, pedir que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Pai, muito obrigado por tudo que já aconteceu nesse momento de culto, de adoração, pelos louvores que foram entoados, ó Deus, pela ministração dos dízimos e ofertas, e a alegria que nós temos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Que a palavra do Senhor alcance o nosso coração como uma espada, Senhor, de 2 gumes, como uma pedra que esmiuça a penha, Senhor, que seja essa palavra, um martelo que caia sobre o nosso coração, que nesse tempo, Deus, os nossos corações sejam reanimados, fortalecidos pela ação do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nosso texto para a nossa meditação é Miqueias, capítulo 7. Convido você a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7, no livro do profeta Miqueias, que diz assim: Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro. E o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, não acredite nos amigos. Até aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que ela diz. Pois o filho despreza o pai, e a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Irmãos, é muito fácil viver naqueles ambientes, quando está tudo dando certo, né, na nossa vida. Quando os nossos sonhos estão se realizando, quando os nossos projetos estão sendo executados, quando as pessoas nos compreendem, né, elas nos aceitam, esse é um ambiente muito bom, muito fácil e muito propício para a gente viver nele. Mas quando os ambientes não são favoráveis, quando as coisas não estão saindo exatamente como nós planejamos, quando nós somos decepcionados, né, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, quando a injustiça prevalece, quando a dor se instala e quando o medo começa a nos assolar. Alguém disse o seguinte: se você quer saber o sabor do chá, coloque água quente no saquinho. É isso mesmo, a maneira como nós lidamos com as circunstâncias, ela revela muito sobre nós, né? Muitas vezes queremos manter uma aparência de pessoas seguras, de pessoas confiantes, mas as circunstâncias é que vão revelar exatamente quem nós somos. Quando nós olhamos para esse texto, né, Miqueias significa quem é Deus, né? Ele começa fazendo uma pergunta, né, ou falando da sua situação, e ele termina o seu livro com essa pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: ninguém é como Deus. Quando lemos Malaquias capítulo 1, versículo 1, nós encontramos as seguintes palavras: palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria
e de Jerusalém. Isso aconteceu entre os anos 740 e 690 a.C. Então ele pegou o reinado de 3 reis, né, de Judá, e a profecia que Deus levanta através do profeta é direcionada ao povo de Israel e o povo de Samaria. E é uma palavra pesada, né, que Deus tem para esse povo nesse contexto. E quando nós lemos, né, essa profecia de Miqueias, nós percebemos o quanto que há uma similaridade, né, entre o tempo de Miqueias e o nosso tempo, né? É como se a gente estivesse lendo o jornal do nosso dia a dia aqui, né, falando de suborno, falando de filhos que se levantam contra os pais, falando desse ambiente de desconstrução, né, nesse ambiente de caos. Então é como se essa palavra tivesse muito a ver com o nosso tempo, fosse muito contemporânea, né? Então essa é a impressão que nós temos aqui quando lemos o livro do profeta Miqueias. A gente tem uma inversão aqui nesse livro daquilo que Deus tem, daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo e para a nação. E quando nós lemos esse texto, nós aprendemos como viver nesse ambiente, né, de desconstrução. Todos nós, num dado momento da vida, enfrentaremos esse ambiente, seja a nível nacional, seja a nível familiar, ou seja a nível pessoal, nós viveremos esse ambiente da desconstrução. E aí a postura, né, que nós teremos diante desses ambientes tem muito a ver com a nossa fé, com a nossa intimidade com Deus, com os nossos princípios, né, muito bem fundamentados. São oportunidades, né, o caos sempre é oportunidade de revelarmos a nossa fonte de confiança, né, porque muitas vezes as pessoas olham para nós e elas não conseguem identificar, né, na nossa prática qual é de fato a nossa crença, né? Nós temos um discurso muito bem formado sobre todas as coisas, né? Nós temos um discurso muito bem estabelecido sobre valores e princípios, mas são as nossas atitudes que vão revelar de fato quais são os nossos valores. Então aqui nós vamos aprender com o profeta Miqueias como viver num ambiente de desconstrução. A primeira coisa que aprendemos à luz desse texto é que para vivermos nesse ambiente, né, de desconstrução, nós não podemos pegar o todo pela parte. É muito comum a gente fazer isso, e é isso que Miqueias vem fazendo aqui, né? Muitas vezes nós conseguimos condenar o indivíduo todo por uma perna necrosada, né? Então é muito mais, na pior das hipóteses, a gente vai lá e amputa essa perna e salva o indivíduo, né? Eu cresci ouvindo uma expressão assim bem rural que dizia o seguinte: tem muita gente matando boi para preservar o carrapato. Quando a gente olha para Miqueias, a sensação que a gente tem é que ele está sendo tomado por esse espírito de generalização. Essa é uma estratégia maligna. Quando nós olhamos o caos e nós generalizamos o caos. Então ele vai dizer no verso 1, verso 2 o seguinte: no país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. E aí ele vai falar de suborno, vai falar de viver desconfiado de todo mundo, inclusive da esposa. Aquela que deita ao seu lado e diz: olha, esse é o tempo em que você não pode confiar nem na sua mulher. Então qual que é o problema de Miqueias? Ele está sentindo aqui uma voz solitária, né? Então ele começa dizendo: que desgraça minha. Eu sou como quem colhe fruto de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uva para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país e não há um justo sequer. Que lamento é esse, queridos? Esse é o lamento de alguém que vive essa dura realidade de um momento onde o mal prevalece. Um tempo de total escuridão. O que Miqueias está provando aqui é um tempo de falta de perspectiva, um tempo de total banimento dos sonhos, um tempo de escassez. E a analogia que ele vai usar para mostrar isso é o homem faminto depois da colheita. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não há absolutamente nada para ser colhido. Irmãos, tem algumas coisas acontecendo no Brasil que eu fico muito chocado com elas. Por exemplo, mesmo o Brasil sendo hoje o maior produtor de grãos do mundo. O Brasil é o maior produtor de grãos no mundo. Quais são os noticiários que nós ouvimos
todo dia. Quando você olha para o âncora de um jornal, alguém que é a pessoa mais importante de um jornal televisivo, essa pessoa ela é contratada para transmitir as informações daquilo que está acontecendo no mundo. Mas eu sempre fiquei encucado com a seguinte questão: quem escolhe os temas, os assuntos que vão para o ar? Há uma filosofia por trás disso, porque os assuntos são exatamente aquilo que vende a audiência. Então nós temos uma tendência à tragédia. Você pode mudar de canal em todos os jornais e você tem 90% de tudo aquilo que é noticiado, tragédia. Lembra dos espias? Você tem 2 grupos em 12 espias. Você tem os 10 que, ao serem enviados para espiarem a terra, eles voltam com o seguinte relatório: Moisés, não dá. O povo que habita aquela terra é muito forte. Gigantes, tem gigante na beira do rio, tem gigante no pé da montanha. Então, por todos os lados que você olha, só tem gigantes. Agora, repare o que Josué e Caleb falam no relatório deles. Eles dizem: vamos possuir a terra, porque a terra verdadeiramente mana leite e mel. Irmãos, eu sei que nós não podemos fechar os olhos para a realidade, mas qual é a realidade? Qual é o todo? Por que os meios de comunicação falam tão pouco das coisas boas que estão acontecendo? Ou você não acredita que tem coisas acontecendo? Por que nós damos tanta atenção aos erros das pessoas, muito mais do que aos seus acertos? Por que nós olhamos para as pessoas e detectamos com muito mais facilidade os seus defeitos do que as suas qualidades? Por que a televisão fala tanto da coleta de dízimo e oferta nas igrejas e quase nada das obras sociais e missionárias que a igreja faz? Quantas vezes entramos nas tribos indígenas para socorrerem as pessoas numa cultura completamente fora do padrão de Deus, e a igreja é duramente criticada pelos antropólogos de estar mudando a cultura dos índios? Não, a igreja está lá para dar uma perspectiva de vida para aquelas pessoas. E a sua crise conjugal? A sua crise conjugal, ela foi se consolidando a partir do momento que você tirou os olhos das virtudes do seu cônjuge para olhar os seus defeitos. Eu atendo gente todo dia com problema em casamento. E é isso que eu vou detectando nas nossas falas. As pessoas têm muito mais facilidade para olhar os defeitos do cônjuge do que as virtudes. E Paulo Vieira disse uma coisa muito interessante. Ele diz: tudo que você foca, expande. Se você foca o erro, ele expande. Se você foca o defeito, ele expande. Se você foca aquilo que não está dando certo, vai expandir. Então nós temos um problema de foco. Miqueias, ele não está falando de uma geografia. Ele não está falando de uma pequena região, ele está falando do país todo contaminado. Ele está falando de uma epidemia nacional. Ele diz: no país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu patrício na cadeia e todos estão prontos para fazer o que é mal. Irmãos, eu sei que tem muita coisa que não funciona no nosso país, mas tem muita coisa boa acontecendo. Assim como eu não aprovo muitas coisas que eu faço, mas eu tenho boas qualidades. O que acontece no Brasil hoje? Nós estamos num momento de eleições, num momento político do Brasil tão importante, tão sério. Há uma guerra política no nosso país, né? Um interesse para que as coisas deem errado. Dependendo de quem está fazendo, não interessa o bem da nação. Então tem muita gente torcendo para o país não dar certo. Sabe qual que é a maior ignorância? E eu vejo isso dentro da igreja, gente defendendo o partido político. A maior ignorância é a política partidária. Nós não estamos aqui para defender ideias, para defender ideologias, nós estamos aqui para defender pessoas, nós estamos aqui para defender o que está sendo feito, se é certo ou errado. Porque a verdade, irmãos, ela é verdade, venha de onde vier. E a mentira também. Não precisa de bandeira. Mentira é mentira. Venha da direita, venha da esquerda. Então nós precisamos entender
que o que Deus tem para nós é uma visão das coisas extraordinárias que estão acontecendo. Então Miqueias, na sua angústia, ele se percebe uma voz solitária, porque aquelas pessoas que eram pagas para fazer justiça, ou para fazer injustiça, elas estavam corrompidas. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presente, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. Irmãos, parece um retrato do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma epidemia política. Quantos governadores do Rio de Janeiro foram presos? Agora vamos falar do Brasil todo. Uma vergonha daquilo que acontece no Brasil. Agora, irmãos, eu não quero parecer ingênuo, não, mas eu acredito na idoneidade de alguns homens e algumas mulheres que estão na política do país. Não só na política, mas eu acredito na idoneidade, na sinceridade de homens e mulheres que estão em todos os segmentos da sociedade. Eu creio nessas coisas. E eu creio, sabe por quê? Porque a corrupção não está no cargo. A corrupção está na pessoa que o assume. Então, eu e você precisamos tomar cuidado com a generalização, uma vez que nós não gostamos de ser generalizados. Existe um estigma no nosso país. Advogado é desonesto, médico é frio, político é corrupto, gay é depravado, negro é bandido, pobre é humilde, rico é egoísta. Até Natanael, irmãos. Até Natanael perguntou para Filipe, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ah, irmão, isso é generalização. Ele está falando do Salvador. Está falando de Jesus. E Filipe diz, então vem e vê. Então tem muitas pessoas sofrendo com essa mesma doença do profeta, que é o quê? Pegar o todo pela parte. E aí Paulo vem no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios e diz, o amor tudo crê. Sabe no original o que significa isso? O amor vê o melhor das pessoas. O amor não procura qualidades para amar. O amor qualifica pessoas. Quando você ama, você é capaz de qualificar as pessoas. Quando você ama de verdade, você crê, você vê sempre o melhor das pessoas. Você vê o melhor das coisas. Então nós precisamos mais de fé para acreditar nas pessoas do que acreditar em Deus. Nós não temos problema de fé para acreditar em Deus, não, irmãos. O que nós temos é problema de fé para acreditar nas pessoas. E sabe qual é o sentido da palavra acreditar? É gerar crédito. Por isso que eu não preciso acreditar em Deus. Deus não está no vermelho. Eu não tenho que depositar em Deus. Agora eu preciso acreditar nas pessoas. Como funciona a cultura do nosso país? A cultura do nosso país é, todo mundo é culpado até que prove o contrário. O Evangelho nos ensina a olhar de outra forma. Sabe por quê? Porque o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus. Então, se você quer viver nesse ambiente de desconstrução, a primeira coisa que você precisa fazer é não tomar o todo pela parte. Não generalizar o país onde você mora, a família que você tem, os amigos que estão à sua volta, você não pode generalizar. Existem homens corruptos, mas existem homens honestos. Existem pessoas sendo dominadas pelo mal, mas existem pessoas com o coração cheio de bondade. A segunda verdade é que para viver nesse ambiente de desconstrução, nós não podemos permitir que a doçura da nossa alma seja absorvida pela maldade humana. Então, onde está o nosso problema? O problema não está no que me fizeram, mas em quem eu me tornei. Simples assim. Nós nunca teremos problema com aquilo que as pessoas fizeram conosco. Mas o nosso problema sempre será com quem nós nos tornamos por conta daquilo que fizeram conosco. A amargura pode me tornar uma pessoa totalmente amarga. Miqueias chega no verso 5 e 6 e revela qual é a sua visão de família. Olha isso, irmãos. Que família é essa?
Não confie nos vizinhos, não acredite nos amigos. Até aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai. A filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Não acreditem nos vizinhos. Cada um tome cuidado até com a sua mulher. O que levou Miqueias, irmãos, até essa visão familiar? O que você pensa sobre a sua família? A gente tem piada, né? Piada de sogra. Nem sei por que a gente não faz piada de sogro, mas de sogra tem, de genro tem. Como que você vê, enxerga a sua família? Tem um livro, ele fala de casamento, relacionamento conjugal, é o mito da grama mais verde. É quando você sempre acha que a casa do vizinho é melhor que a sua. A mulher do vizinho é melhor que a sua. Os filhos do vizinho são melhores que o seu. Tudo dele é melhor do que o seu. E provavelmente ele está olhando para você e tendo a mesma impressão. Então nós temos que ter uma visão diferenciada, né? Onde estão as famílias saudáveis? Ô, irmãos, qual que é o problema do Brasil? Falta de referência. Falta de referência. Eu já perguntei os adolescentes das nossas igrejas quantos sonham com casamento. Irmãos, 80% dos jovens, dos adolescentes na classe de escola dominical disseram: Deus me livre com casamento. Por quê, irmãos? Porque eles olham para o casamento dos pais deles e não veem ali uma referência. Nós, irmãos, temos que ser os casais mais saudáveis, mais resolvidos, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque os nossos olhos, como dissemos domingo passado, eles não serão ofuscados. Porque Deus nos deu uma visão diferente. Onde é que estão os relacionamentos de respeito e honra entre os pais e os filhos? Onde estão as verdadeiras amizades, irmãos? Por que tem tanta decepção no meio do povo de Deus? Vou dizer por quê. Porque tem muita mágoa e ressentimento. Porque nós não sabemos relacionar com pessoas imperfeitas, mesmo sendo imperfeitos. O pior dos relacionamentos não é o que a pessoa faz. O pior dos relacionamentos é o que a pessoa não admite. O que destrói o casamento não é o erro que o outro comete, mas é o fato de que ele não permite que errou. Então o maior exemplo que eu vou deixar para os meus filhos não é de uma relação que não tenha erros, mas é de uma pessoa que admite os seus erros quando os comete. Por que algumas pessoas melhoram e outras pioram, passando pelas mesmas experiências? Mesma coisa, mesmas situações. Gosto muito do reverendo João, tenho saudade, né, do tempo que nós pastoreávamos juntos a segunda igreja, e ele usava um ditado assim interessante. Ele dizia: o sol amolece a cera e endurece o barro. As circunstâncias, elas podem nos quebrantar, mas elas podem nos endurecer. As circunstâncias podem nos colocar muito mais próximos de Deus, mas também podem nos colocar muito mais distantes de Deus. E o que vai diferenciar isso é a forma como nós lidamos com as circunstâncias. Então, por que algumas pessoas passam pelas mesmas experiências e elas têm atitudes diferentes? Porque elas decidiram que as circunstâncias não têm poder sobre elas. As circunstâncias não vão definir quem elas são. Elas vão definir como as circunstâncias serão conduzidas. Verso 5, ele começa a falar de um ambiente de desconfiança. Olha isso, irmãos. 2 pilares das relações interpessoais são confiança e respeito. E ele vem aqui no verso 5 e diz: não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida ministerial. Pior do que decepcionar-se é não conseguir acreditar. Enquanto você está se decepcionando, você está sadio. O grande problema é quando você não consegue mais acreditar nas pessoas. É quando você começa a condenar
o colégio apostólico todo por causa de Judas. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, nem de longe, irmãos, a Bíblia está dizendo para você não confiar no outro. A Bíblia diz, maldito o homem que confia em si mesmo. Porque o versículo continua, e faz do seu braço, da sua carne mortal, a sua esperança. Eu tenho que confiar nas pessoas. Eu tenho que dar um voto de confiança para as pessoas. O que aconteceu com Miqueias? Suas decepções tornaram suas fontes de decisões. Dos seus relacionamentos, ele se tornou completamente amargo, irmãos. Olha para Jesus, Jesus sabia o tempo todo que Judas iria traí-lo com um beijo por 30 moedas de prata. Como que Jesus tratou Judas? Jesus nunca se amargou. Jesus nunca deixou que a doçura da sua alma fosse absorvida pela maldade humana. Quanta maldade humana! Miqueias está falando de um tempo como o nosso. Tudo que ele fala é manchete nos noticiários, nas nossas mídias sociais todo dia. Olha o que diz Rui Barbosa, ele disse, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Falar a verdade, atendi uma menina de 14 anos, ela falou, pastor, eu estou morrendo de vergonha de dizer na minha sala de aula que eu sou virgem. Olha isso, irmão. Boca virgem, o cara fala, pastor, eu tenho que mentir para todo mundo que eu beijei todo mundo, porque se eu falar que eu nunca beijei, isso não vai ser uma chacota para o resto da minha vida. Esse tempo chegou, irmãos. Qual que é a nossa realidade brasileira? Nós não vivemos esse ambiente de desconstrução da mesma forma que Miqueias. Miqueias está falando da sua percepção natural. Ele está dizendo, se eu for olhar tudo com a minha percepção natural, se eu olhar sem o elemento da fé, é isso que eu vou enxergar. E muitas vezes, irmãos, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos olhando tudo com a mesma perspectiva, com a mesma percepção do ímpio. Porque assim, no Brasil, mal acaba um escândalo e já começa outro. Mas nós temos que ter um olhar prospectivo. Qual era o olhar de Jesus? Era um olhar perspectivo. Ele conseguia ver tudo na perspectiva da transformação. Jesus conseguia ver profetisa em prostituta. Ele conseguia ver escritores em cobradores de impostos. O cara era cobrador de impostos, odiado pela sociedade. Jesus olhava para ele e dizia, esse cara vai escrever o evangelho. Ele olhava para uma prostituta e disse, essa mulher vai ser boca de Deus, do meu Pai, nas mãos dele para anunciar o evangelho. Então é assim que nós temos que relacionar com as pessoas, nós temos que ver as pessoas transformadas. Você não pode relacionar-se com seu marido na perspectiva de quem ele é, mas na perspectiva de quem ele se tornará. Você olha para o seu filho e você já o vê completamente transformado. Miqueias faz uma viagem inversa. Ele começa com um país e chega na casa dele. É como se o todo corrompesse a parte. Tudo que a nação será, começa no que a família é. Nunca a nação será melhor do que as famílias. É por isso que Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está falando de quê? Acenda a luz da sua casa e aí toda a cidade será iluminada. Não é a doença da nação que nos adoece. É a cura da igreja que sara a nação. É a parte que restaura o todo. A palavra de Deus diz que a igreja, se a igreja se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos céus e vai sarar a terra.
Esse é o evangelho que eu acredito, irmãos. Um evangelho que entra em todos os segmentos da sociedade e vai sendo transformado, todos os ambientes, por causa do poder do evangelho. A igreja está recuando. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja vai marchando e vai rompendo e o inferno vai sendo vencido. É nisso que eu creio. Antes de dizer, ai de mim, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, antes de dizer isso, Isaías disse, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Então o país nunca será melhor do que a sua casa, e a sua casa nunca será melhor do que você. Então, antes de estar no meio de um povo de impuros lábios, Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho que resolver a minha situação para que isso possa transformar a minha cidade. O que Miqueias está concluindo? Que não podemos esperar nada para este mundo vindo do próprio mundo. Tem muita gente colocando esperança em homens. Quando o mundo experimenta degradação, irmãos, quando a nossa carne experimenta a degeneração, ela está apenas obedecendo o curso natural. Ninguém compra geladeira para apodrecer alimento. Basta deixá-lo no tempo que ele vai apodrecer naturalmente. Então há uma inclinação natural para aquilo que é depravado, degenerado. Só uma ação do Espírito Santo, só uma intervenção sobrenatural vai mudar as coisas. E nesse ambiente de desconstrução, nós somos chamados de luz do mundo. As trevas não prevalecerão. Nesse mundo de total desconstrução, nós somos chamados de sal da terra. Tem uma história muito interessante do mestre e o escorpião. A história é mais ou menos assim, o mestre estava com seu aluno atravessando o rio e ele viu um escorpião se afogando, ele pegou o escorpião, colocou no ombro e ao colocá-lo no ombro ele o picou e ele instintivamente sacudiu o ombro e o escorpião caiu na água, mas ele foi lá de novo e pegou o escorpião e colocou no ombro e ele o picou novamente e ele fez pela terceira vez até atravessar o rio. E o aluno falou, mestre, não entendi. Por que o escorpião, todas as vezes que o senhor o salvava, ele o picava e o senhor o salvava de novo? Ele disse, simples, porque é da natureza do escorpião picar, mas é da minha natureza salvar. Então não deixe que a natureza do escorpião comprometa a sua natureza em Cristo. Muitas vezes nós justificamos a nossa atitude dizendo que vivemos num mundo amargo, que vivemos num mundo injusto. Não interessa o ambiente onde nós estamos aí para fazer diferença. Então você não pode desistir. A impressão que eu tenho é que Miqueias está jogando a toalha, está dizendo, cara, eu não dou conta mais, eu não vou persistir nisso. Lembra do que falamos domingo, né? Quando Paulo disse, não cansemos de fazer o bem. Eu sempre tenho insistido nessa tecla que a recompensa pelo bem feito é o bem feito. Quando você faz o bem, a recompensa já está lá. Não há necessidade de gratificação, não há necessidade de nenhum reconhecimento, é só o bem que foi feito. Asaf foi acometido por esse mal, ele quase desistiu-se do bem. Eu falei, por que eu vou querer Deus? Salmo 73, os maus não sofrem, eles são cheios de saúde, eles são fortes, por isso eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, a mente deles só vive fazendo planos perversos, eles gostam de caçoar e só falam de coisas más, são orgulhosos, fazem planos para explorar os outros, falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra.
Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Irmão, fala a verdade. Quantas vezes esse desabafo de Asaf foi o seu e o meu? Só não está registrado na Bíblia. Falamos isso com palavras e com atitudes. Quando começamos a ter inveja do ímpio, achar que ele está no lucro e que nós estamos perdendo tempo na nossa vida com Deus. Felizmente, irmãos, Asaf foi ao templo para despedir de Deus. Eu vou lá despedir de Deus e vou acabar com essa palhaçada toda. E aí a Bíblia diz assim no verso 21 e 22. Porém, quando eu fui ao templo, eu entendi o que acontecerá no fim com os maus. Meu coração estava cheio de amargura, eu fiquei revoltado, eu não podia compreender. Ó Deus, eu era um animal sem entendimento. Asaf quase deixou que a bondade da alma fosse absorvida pela maldade humana. É quando nós nos tornamos uma consequência dos outros, ao invés de sermos uma referência para os outros. Quem eu estou me tornando? Se eu não assumir a minha identidade, se eu não entender a minha natureza em Cristo, eu vou me tornando uma pessoa amarga, no meio de tanto dissabor, de tanta decepção, e aí eu estou permitindo que a minha alma seja completamente contaminada. Irmãos, é na nossa mente, nos nossos pensamentos, é no nosso coração, nos nossos sentimentos, e não no nosso físico, onde nós somos muito mais adoecidos. Estamos muito preocupados com as doenças físicas, mas isso, irmão, não é o nosso maior problema. Tem muita gente enferma no coração. Onde é que estão aquelas pessoas com as quais os outros gostam de estar? Aquele coração bondoso, onde é que está aquele coração bondoso? Aquele coração que acredita nas pessoas, aquele coração cheio de sonhos, cheio de riso, contagiante, aquela fé inabalável, onde está isso? O mundo pode estar numa verdadeira desconstrução, mas uma coisa eu sei, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, irmãos, há um saldo positivo daquilo que Deus está fazendo. Eu quero caminhar para o encerramento, dizendo que para viver nesse mundo, nesse ambiente de desconstrução, nós temos que colocar a nossa esperança em Deus. Então, diante daquela decadência religiosa, aquela sociedade depravada, cheia de políticos corruptos, de laços familiares completamente extintos, só tinha uma esperança para Miqueias: Deus. Então, felizmente, irmãos, Miqueias não se entrega à realidade do seu tempo. E eu tenho aprendido uma coisa: muitas vezes as coisas, elas não se definem pela maneira como elas começam, mas elas se definem pela maneira como elas terminam. Ele começa no capítulo 7, irmão, até é difícil da gente ler isso aqui, né? Que desgraça minha. É assim que ele começa. Mas como que ele termina? Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus. Irmãos, desgraça pode até parecer um palavrão, mas desgraça, na verdade, é uma vida sem perspectiva da graça. Lembra que ele está aqui no Velho Testamento, né? A graça de Deus era só uma promessa, era só uma expectativa para aquele povo, mas não era uma realidade. Sabe o que aconteceu com Miqueias? Ele sabia que não existia um rei, que não existia uma autoridade, que não existia nenhum homem capaz de mudar a realidade do seu país, mas ele sabia que a ação poderosa de Deus não poderia ser resistida. Como é que a gente traduz a nossa esperança em prática, né? Mário Cortella fala que nós temos que ter esperança, não do verbo esperar, mas esperançar. Muitas vezes a gente traduz esperança como espera. Não é nada disso, tem muita gente esperando outras coisas acontecerem também.
Mas você não pode traduzir essa espera como uma verdadeira esperança. Então, como que nós podemos traduzir a nossa esperança em prática? Primeiro, esperança não é uma condição que eu me submeto, mas é uma consciência que me mobiliza. Não é uma situação, uma condição que eu me submeto, mas é uma consciência que me mobiliza. Então, esperança é sempre algo em ação. Por causa da ação de Deus, por causa do poder de Deus, eu posso agir em nome dEle. E eu posso agir no nome dEle, na certeza de que homens podem tornar-se melhores maridos, podem tornar-se melhores pais, mulheres podem tornar-se melhores mães, melhores esposas, jovens podem tornar-se melhores filhos, melhores profissionais, melhores políticos. Não é esperança do tipo pode ser que dá certo, porque tem gente que está fazendo isso. Eu chamo isso de fé pacífica, fé conformada. É quando você começa a ter essa esperança firmada numa passividade e não numa ação consciente. Sabe como que Miqueias termina tudo isso? Dizendo que quem tem esperança em Deus, age em Deus, ama em Deus, perdoa em Deus, sonha em Deus. Então Miqueias, felizmente, ele conseguiu tirar os olhos do caos e ele começou agora a olhar para Deus. Isso, irmãos, é o que o escritor da carta aos Hebreus está falando no capítulo 12. Ele diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois por meio dele é que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, eu acredito que no momento certo o bem vai prevalecer, a verdade vai se revelar, a justiça vai ser estabelecida, a luz vai brilhar e a paz vai reinar absolutamente. Eu também creio, mas qual que é o momento certo? O momento certo, irmãos, não é um tempo, é o tempo todo. Não é uma geografia, não é um lugar, mas é em todo lugar. Onde estiver um filho da luz, onde estiver um filho da paz, a justiça, o bem e a verdade vai reinar. O que Miqueias está falando nesse grito de esperança é que nós não temos hoje o bem, a verdade e a justiça. Elas podem prevalecer na minha vida, podem prevalecer nos meus relacionamentos, na minha casa, pode prevalecer no meu ambiente de trabalho, mas tem que começar em mim. Então, irmãos, nós não temos um problema de incredulidade com relação a Deus. Nós somos incrédulos com relação à vida no mundo em desconstrução. Nós somos incoerentes. Nós pregamos que cremos na transformação, nós pregamos sobre transformação, mas nós agimos como se as pessoas não pudessem ser transformadas. Então ele diz no verso 7, e confio firmemente que ele me salvará. Do que Miqueias precisava ser salvo, irmãos? Do que nós precisamos ser salvos? É claro que nós já fomos salvos da condenação do pecado, mas nós também precisamos ser salvos de nós mesmos. Precisamos ser salvos dos nossos enganos, das nossas incoerências. Nós temos que ser salvos da nossa vontade de desistir, de colocar a nossa esperança em coisas, em pessoas ou sistemas. Temos que ser salvos da morte dos nossos sonhos, nós temos que ser salvos da perda da esperança, nós temos que ser salvos das trevas do pecado, salvos da nossa maldade humana, o mal que habita em nós. Verso 7, ele termina dizendo: meu Deus me atenderá. Eu espero, irmãos, espero por um governo mais justo. Eu oro e eu luto para que os poderes executivo, legislativo e judiciário cumpram o seu papel. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma consciência política. Charles Spurgeon diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Sabe o que Miqueias está dizendo? Eu posso crer que o milagre acontecerá. Eu posso crer que a minha sorte será mudada. Eu posso crer que a vitória é certa, porque o meu Deus me atenderá. Eu posso crer que os bandidos podem ser alcançados pela graça de Deus, porque o meu Deus me atenderá.
Eu posso crer que as mulheres que vendem os seus corpos em prostituição, elas podem ser transformadas em templo do Espírito Santo, porque o meu Deus me atenderá. Então você pode dizer: eu creio na restauração do meu casamento, eu posso crer na restauração da minha saúde, porque o meu Deus atenderá. Eu decido ter uma vida intensa a favor dessa terra, porque o meu Deus me atenderá. Isaías 61 é uma resposta ao clamor de Miqueias. É o tempo da graça que chegou. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantado para a manifestação da sua glória. Agora preste atenção no final. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu quero terminar dizendo que nós vivemos nesse ambiente de desconstrução. E só há uma maneira de vivermos com qualidade e de fazermos diferença nesse tempo. Não se pode pegar o todo pela parte. Cuidado com a generalização. Eu não acredito que todo o país está corrompido. Eu não acredito que não se pode confiar nos amigos, nos vizinhos, na sogra, na nora. Eu não acredito nisso. Segundo, nós precisamos tomar cuidado e não permitir que a doçura da nossa alma seja absorvida pela maldade humana. É da natureza do escorpião picar, mas é da nossa natureza salvar. E em último lugar, colocando a nossa esperança em Deus. Eu sei, irmãos, que muitos homens têm sido instrumentos de Deus nessa nação, e que muitos outros serão levantados. Mas a minha esperança está em Deus. E é nele que você tem que colocar a sua esperança. Como é que está a sua casa? Vamos pensar no Brasil, vamos pensar na nossa casa. Talvez o problema esteja dentro da sua casa. Os seus relacionamentos familiares estão comprometidos. Você precisa de cura e restauração. Nós estamos nesse ambiente de desconstrução, mas nós podemos viver e fazer diferença. Pai, te agradecemos por esse alerta do profeta Miqueias, pela similaridade do seu tempo com o nosso. E nos perdoe porque muitas vezes, ó Deus, nós estamos tomando o todo pela parte, permitindo que a maldade humana amargue, ó Deus, a doçura da nossa alma. Ensina-nos a confiar em Ti, a colocar no Senhor, ó Deus, a nossa esperança. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. Se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação.
meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo. Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. E tu me amas, eu sei, a minha alma sabes bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces, tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo. Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. E tu me amas, eu sei, a minha alma sabes bem. Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. E tu me amas, eu sei, a minha alma sabes bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces.